Vamos lá, meus irmãos, começando aqui, nosso segundo bloco, nossa terceira aula de missões, 1 e 2. Nosso terceiro dia de aula, é o segundo bloco aqui. Só lembrando que as nossas aulas são gravadas. Então, meus irmãos, a gente não pode esquecer nunca que o trabalho de Deus, ele está inserido num contexto de batalha espiritual. Eu sei que hoje tem muita besteirada, guerra espiritual, quebra de maldição, mas esqueçam essas bobeiradas todas. Eu quero agora focar naquilo que o texto sagrado nos ensina, que é uma luta contra as trevas, que é uma luta contra esse sistema caído, contra o diabo, contra a maneira em que o diabo consegue manipular as pessoas e as nações e as famílias, e também há uma luta com relação à nossa própria carne. Domingo eu preguei uma mensagem e eu citei, como eu já mencionei várias vezes aqui para vocês, o Dr. Shedd escrevendo, ele falou que temos 3 grandes inimigos, que é o diabo, o mundo e a carne, e o maior deles é a carne. Quantas são as vezes que os irmãos são inclinados a fazerem apenas o que querem e não o que Deus quer? É batalha espiritual. E aí a pessoa, cheio de argumentos humanos, persuade outros. O pastor tem que saber conduzir essa situação, mas é uma batalha espiritual que desencadeia com pensamentos e sofismas, mas que ao mesmo tempo a gente só vai ter vitória se usarmos as armas de Deus. Então, é em tudo, em tudo, em tudo. Como eu disse há pouco sobre o caso que eu testemunhei. O Júnior tinha comentado no intervalo, né, Júnior, sobre um caso na Inglaterra. Comente para nós. Um moço que, até novo ele, evangélico, ele ficou um tempo lá em Londres, né? Inglaterra em geral, mais Londres, né? E ele teve a experiência de ver, assim, ficou o tema, né? O evangelho na Europa vai acabar. Por quê? Porque a fração de percentual de cristão na França é 2%. Alguns lugares 1%. Alguns países da Europa. E lá na Inglaterra, berço dos grandes missionários, pastores, né, que guiam missionário para o mundo inteiro, ele falou que lá predomina a anglicana, mas é crentes nominais. Aqui, geralmente, quem ainda frequenta são os idosos. Idosos que está no fim da vida e geralmente pensa na morte. Então, começa a ir para a igreja, continua na igreja. Aí os jovens falam, não, igreja aquilo lá é para idoso. Eles têm uma concepção de autossuficiência, bem-estar social, eu tenho tudo materialismo, não preciso mais de nada, porque eu quero Deus. E uma parcela enorme na Europa, principalmente a Europa ali, né, o leste europeu, de ateus. Ali, até ouvi um país lá sobre que fazia parte da ex-União Soviética, que um pessoal enorme de ateu e um grupo também muçulmano, né? Os muçulmanos também estão tomando conta da Europa, né? Então eles falam que daqui mais ou menos 2030, praticamente a França vai ser dominada por muçulmano, porque a cultura muçulmana está enraizando na França. Então vai mudando aquela cultura francesa, vai predominando a cultura islâmica e eles trazem a religião. Entendeu? Então, ele falou que lá na Inglaterra, muitos garotos de 12 anos, adolescente, ele tem aquele cigarro elétrico. Ele fuma e não está nem aí, não quer nada. Não tem mais essa questão do progressismo também. Tá demais. Essa questão pode tudo, igreja lá aberta, aqui pode, grupos de LGBT, vem, sabe, sem restrição, você entendeu? Assim, tá uma coisa, a gente fala... Perdido, né? Infelizmente, Júnior, essa é uma realidade que já vem há muitos anos na Europa. Sim, e também, eu diria, até mesmo nos Estados Unidos, né? Sim, também, ele citou também. Muitos cristãos nominais. Vocês lembram das Torres Gêmeas em 2001? Quando houve aquela queda das Torres Gêmeas, as igrejas ficaram abarrotadas. 2011, né? Setembro. 11 de setembro, 11 de setembro de 2001, né? 2001. Então, na realidade, foi 2001, não foi? Foi.
É 11 de setembro. Agora fiquei confuso. Eu acho que é 11 de setembro de 2001, se não me falha a memória. O que acontece? Naquele episódio, as igrejas ficaram lotadíssimas. Foi 2001 mesmo. Foi. E só... Por quê? Porque os Estados Unidos nunca passou por um problema tão grande em escala, eu diria, de um medo, né? Generalizado. Que ali foi, como alguns pastores, inclusive pastores americanos, eles mencionaram que ali eram os bezerros de ouro da América, né? O World Trade Center as duas torres representavam, como muitos lugares dos Estados Unidos, representam o quê? A prosperidade. E eram duas coisas assim gigantescas, e aquele atentado cruel por parte, né, dos grupos muçulmanos radicais foi um golpe na jugular dos americanos. Então, durante aquele período que Bush decretou guerra ao Talibã e aí desencadeou tudo aquilo que a gente já conhece, mas as igrejas ficaram lotadas. Então, assim, infelizmente, Júnior, essa é uma realidade que já passa, né, pela América, já vivia-se na Europa e que aqui no Brasil a gente vem vivendo também. São cristãos nominais. Agora, olha só que interessante. Na Europa, para a decadência ter chegado, a curva foi bem longa, porque a igreja era muito séria. Né? Os pastores metodistas, calvinistas, batistas, congregacionais eram muito sérios. Então, para ter essa queda, também teve o platô, e depois, para ter essa queda de apostasia, demorou. Não foi do dia para a noite, né? Sim. Já nos Estados Unidos, a queda foi um pouco mais agressiva. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, eles alteraram a teologia. Pode ver que toda essa teologia da prosperidade, esses pastores televisivos nascem aonde? Na América. E da América que eles transportam para o mundo. E todas essas besteiradas teológicas nascem aonde? Na América. E aqui no Brasil, irmãos? Vamos lá, vamos pegar um neopentecostal. Ele já começa errado. Ou seja, nem começa certo. Porque lá, vamos pegar a história do metodismo, tanto o John Wesley quanto os sucessores de John Wesley eram muito firmes. Então, para se degradar a igreja, demorou muitas décadas. Estão conseguindo compreender? Já nos Estados Unidos foi um pouco mais rápido. Por causa do quê? Por causa do espírito mundano, por causa do desejo de ter, de prosperar, e mesmo estar dentro da igreja sendo apenas um nominal. E no Brasil? No Brasil a gente vive várias frentes, mas vamos pegar os neopentecostais. Eles já começam no sectário, ou seja, ele já mal começa, já começa caindo. O gráfico do Brasil é assim, começa uma obra e já está caindo. Então, pensem assim, se para a igreja metodista ter se desviado demorou quase 200 anos, os macedinhos, nem em 20, 30 anos, já estão desviados. Vão pensar o que serão os macedinhos daqui a 200 anos. Estão entendendo? Sim. Vão ser qualquer coisa menos evangélico. É terrível, né? Sim. Há uma frase que é citada por muitos pastores que diz o seguinte, que a boa teologia é criada na Alemanha, ela é envelhecida e aprimorada na Inglaterra, ela é adulterada na América e ela é consumida no Brasil. É verdade, né? Se a gente for ver, tem lógica. A reforma nasce aonde? Na Alemanha. Depois, a Inglaterra, ela se mantém nesses princípios e ela, da Europa, é o que preserva e aprimora. Aí ela, na América, chega esse evangélico inglês, só que foi adulterado. E o brasileiro consome a porcalheirada toda, né? Então, assim, a gente tem que ser muito criterioso. Né? Tá bom? E outro dado também que eles apontaram é o seguinte, além da secularização, tem também o iluminismo, né, que influenciou muito a filosofia iluminista, e também a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele falou que abordou o tema... Entendi, Júnior.
a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Uma frustração deles. Ele abordou um senhor lá em Portugal e falou assim para ele, o senhor falou assim, ô garoto, ele estava com a Bíblia, falou assim, olha, eu acredito em Deus também, garoto. Eu acredito em Deus. Eu passei pela Segunda Guerra Mundial. Eu sei que é sofrimento. Falou isso para ele assim. Ele falou, só que ele não quer saber de igreja, entendeu? Tipo assim, Deus lá e eu cá. Sim, sim. É muito difícil. Mas vamos lá. Vamos agora, então, para os slides nossos que eu aprendi com o nosso querido pastor. Eu quero passar para vocês esses slides. Vai ser muito legal. Que é os slides do nosso querido pastor Valdeir com Taifer. É o pastor Valdeir e a sua esposa, que chama-se Morgana. Deixa eu pôr aqui no exibir. Onde está? Eu aumentei aqui. Não. A apresentação do slide. Vamos lá. Isso. Projeto Vale do Amanhecer. Pastor Valdeir e Morgana com Taifer. Olha assim, aqui é o Vale do Amanhecer, meus irmãos. Olha que interessante. Lá em Brasília. Tá? Estão vendo? Uma cidade, né? Olhando assim, nenhum problema, né? Como muitas outras cidades, não é? Olha lá. Isso daqui é o dia a dia deles, viu? Tá vendo essa foto? Aqui eles estão literalmente numa reunião rotineira, buscando as suas orações. Olha as roupas deles. Ó. Filhos, o homem que tentar fugir de sua meta kármica ou juras transcendentais será devorado ou se perderá como um pássaro que tenta voar na escuridão da noite. Olha só. Aqui são vamos dizer assim, as construções, o logo de entrada do Templo do Vale do Amanhecer. Onde há uma ameaça para os adeptos a não abandonarem a doutrina espiritualista, tá? Olha aqui as roupas deles. Os místicos nas esquinas oram por prosperidade. Irmão, você vai lá no Vale do Amanhecer, eles estão assim diariamente, viu? É os trajes deles, tá, irmão? Isso daqui não é brincadeira, não. É um estilo de vida. Né? Meio aquilo que Raul cantava, né? Como? Aquilo que o Raul cantava lá daquela ideia esotérica do Aion, do grande aquele Mr. Crowley, aquele Sim, sim. Então, eles, olha, eu não conheço a fundo eles, Júnior, só estou usando eles aqui por causa que quando eu tive essa aula com o pastor, foi muito útil. Ele é um pastor batista brasileiro. Então, ele começa a contar as experiências dele lá dentro, por exemplo, e as experiências foram tão fortes, e eles são o único grupo evangélico que teve acesso lá dentro e que conseguiu montar uma igreja lá dentro, no meio de todas essas misturebas todas. E só para vocês terem uma ideia, olha só o que ele dizia. Ele dizia o seguinte para nós, aos alunos, né? Ele falava assim que ele sentava para tomar um café com esses místicos, que nem aqui vocês estão vendo, aqui, ó, as ninfas, nas cerimônias trabalham nas falanges. Elas estão assim, irmãos. São pessoas extremamente místicas, né? E ele muitas vezes sentava com os líderes dessas religiões, que são vários grupos, várias frentes. E aí o pastor falava o seguinte, que os líderes diziam para ele, ó, o espírito que me acompanha está dizendo para eu te matar. Porque você é uma pessoa que incomoda eles. E não é só agora não, ele está dizendo para eu te matar, mas de vez em quando acontece isso. Eu estou lá e ele fala, vai lá e mata o pastor tal. Então eu estou te falando isso porque eu quero que você saiba que se eu fizer alguma coisa com você, não foi eu, é aquele que me guia, etc. Aí o pastor, com muita autoridade, fala, não, fique tranquilo.
Porque esse guia aí que te orienta, esse espírito, ele não vai fazer nada com você, porque o meu Deus está acima de todos e você vai continuar viver em paz comigo e eu vou continuar pregando o evangelho para você. E ele dizia que esses camaradas falavam assim, pois é, o meu guia não gosta de você, mas eu aprendi a gostar de você, sabe, pastor? E ali as experiências das mais variadas, irmãos, mais variadas. Batalha espiritual. Tem hora que é importante vocês estarem vendo essas coisas, irmãos, que está aqui, ó, debaixo do nosso nariz. Então, se o pastor passa por essa batalha, por que nós não passaríamos, né? Então, vamos lá, Pastor, continuando aqui. pastor, Pode perguntar, Gil. fazer um adendo aqui rapidinho também, ainda a respeito desse trabalho meu lá em Jundiapeba. Certa vez eu comecei a ir em um lar que o rapaz, ele frequentava um centro de macumba. E ele começou a ouvir o evangelho com a gente lá todas as semanas na casa dele e tal. E aí o pai de santo foi visitá-lo e perguntou por que ele não estava mais indo, né, no centro. E por diversas vezes ele tentou levá-lo, mas não conseguiu. E aí certa vez ele foi lá na casa desse rapaz e falou assim, olha, eu vim aqui porque o meu guia, ele me disse que ele não está tendo mais acesso a você. Não está tendo mais acesso a você. E todos os trabalhos que eu faço para você, eles estão bloqueados no mundo espiritual. Eu quero saber o que está acontecendo com você. Eu quero saber o que está acontecendo com você. E ele mesmo testemunhou isso para mim. E, cara, foi de uma alegria tão imensa aquele testemunho dele, porque a gente tem clareza da realidade que é o mundo espiritual. Glória a Deus, Gil. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é tremendo, viu? Isso é tremendo, né? Você vê, e assim, é isso mesmo. Por isso que, irmãos, aí eu digo para você, Gil, o testemunho que eu dei há pouco de uma batalha espiritual dentro da minha igreja, num departamento lá, em 2, aliás. Pensem, se eu tenho que estar pronto para o trabalho fora da igreja, por que eu não tenho que estar pronto para o trabalho dentro da igreja? Que o trabalho dentro da igreja vai fortalecer os irmãos para onde? Para fora da igreja. A gente acha que não, dentro da igreja a gente pode até, né, não estar tão consagrado, não, é o oposto. A gente precisa estar consagrado em todos os lugares, porque, de fato, o ID começa quando a gente sai, não quando a gente entra dentro da igreja. Mas se a gente é ministrado por pessoas que não têm nada para oferecer, como que a gente vai ser sal e luz? Né, Gil? Como que a gente vai encarar uns tranca-rua, né? Exatamente. Então, glória a Deus, meu irmão. Tem que ter uma vida mesmo consagrada mesmo na igreja. No reino, né? Então, olha só, aqui, olha, as crianças e adolescentes são trazidas junto com as outras mulheres. Aqui é uma cerimônia. Isso daqui acontece todo dia e há uma vez por semana um trabalho especial e tem as festas deles, irmãos. Olha aqui, irmãos, as crianças no vale. As roupas dele, irmãos, isso daqui parece assim que é uma brincadeira, né? Um desfile e tal. Não, não, é a prática da religião. Olha aqui, as mulheres, como elas se vestem, como elas se comportam, né? Olha os homens, no dia do doutrinador, os adeptos lotam o vale. É em Brasília, pastor? Isso, é em Brasília, uma cidade em Brasília. Né? Há festas ritualísticas que são muito concorridas. Aqui eles estão, mas até com poucas pessoas, os rituais acontecem. Aqui eles estão recebendo as suas energias, as suas rezas, entendeu? Olha aqui, lá tem coisas que são feitas em pirâmides, dedicação e cerimonialismo atrai os adeptos. O vale está sendo implementado em outros lugares. Está chegando esse vale, né? Estão fazendo exportação já das práticas do vale. Não é só rituais, existem muitos moradores. Está vendo aqui? Os moradores vivem aqui, entendeu? Eles já vivem e já praticam todos os rituais. É uma cidade. E aqui é o pastor. Eu trato todos com alegria e respeito e busco pregar o evangelho com amor. É o pastor fazendo a sua obra. Precisamos investir em atividades com crianças e adolescentes.
aqui mostrando, né, o trabalho da igreja aqui, querendo trazer essas crianças, irmãos. Não é fácil alcançar os corações, mas estamos trabalhando em Cristo Jesus. Ó, que já é a igreja, né? Ó, o vale aqui é o mapa do vale. Já tivemos uma Junta Missionária Nacional no Vale, e agora, nos dias, ele está falando de um trabalho que eles estavam fazendo, né? Que Jesus transforma, né? Olha só, que legal. Olha o pastor aqui. Deus é fiel e justo, Templo Batista, no Vale do Amanhecer. Estamos plantando uma igreja e congregando as pessoas. Precisamos ainda estabelecer um núcleo de treinamento para evangelista de seitas místicas. Agora, vem cá, olha só que interessante. Aqui, é um trabalho de evangelismo ou é um trabalho missionário? O trabalho em Brasília é uma missão, né? Para nós seríamos uma missão, mas vamos supor outros moradores que estão próximos dessa cidade. Aí se torna evangelismo, né? Mas olha só que interessante. Não é um grupo muito específico. É um grupo muito específico. Você concorda, Gil, que você precisa de um trabalho específico para lidar com eles? Um treinamento, conhecer as religiões, um pouco dos envolvimentos místicos. Concorda? Nacional, né? Hã? Com certeza. É uma missão nacional, específica e depende... Isso é uma missão nacional. Perceba, é tão perto. Lembra que a gente define evangelização, algo próximo. E quando entra em algo longe, é o que se convencionou chamar de missão. Aí tem missões nacionais e missões transculturais. Aqui é uma coisa local, mas ela tem uma complexidade tão grande que poderíamos dizer que, mesmo sendo o evangelismo, não é um evangelismo qualquer. Ela se alinha mais a uma missão, mesmo que seja local, mas ela acaba sendo uma missão específica. Determinado grupo, né? Hã? É um determinado grupo, né? É um determinado grupo. Agora, olha só. O pastor Vandeir, ele é o quê? Um batista brasileiro. Vamos lá, batista brasileiro gosta de ficar expulsando demônio, certo e tal? E aí? Não. Não é que não gosta, não tem esse costume, mas o batista brasileiro expulsa o demônio ou não? Tem que expulsar, tem que pegar pelo cabelo. É claro que eles expulsam, irmão. Do jeito deles, eles expulsam. Olha como é grande o vale, irmãos. Olha o vale aqui. Dá para ver o vale agora? É uma cidade, irmãos. Aquele lago que nós estávamos vendo. Aqui são as ruas, são os quarteirões, ó, né? Nosso desafio, por amor aos brasileiros, desejo participar do avanço missionário através do PAN Brasil, ofertando, intercedendo, mobilizando minha igreja como voluntário, como missionário, e aqui a família do nosso querido pastor, sua esposa e filhos, que moram lá, ou seja, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João 1:12. Vale do Amanhecer, Brasília, Distrito Federal. Eu peguei aqui, irmãos, esse material aqui. Olha, para você ter uma ideia, eu fiz esse curso, só para você ter uma ideia, rapidinho aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó. Esse material foi uma pós que fizemos com o nosso querido pastor, sobre o que? Apologética cristã e espiritualidade. Dentro do meu mestrado, tínhamos essa matéria com o professor e pastor Valdeir Pfeiffer. Joia. Então, agora deixa eu voltar aqui, parar um pouco, deixa eu só dar um testemunho desse pastor. Ele é um pastor batista brasileiro, não é? Irmãos, nunca, guardem isso, a guerra espiritual está em todo filho de Deus, viu? Não importa se ele é mais tranquilo, se ele é mais fogoso, a guerra espiritual está em todo o cenário, todo, seja qual for. E nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus.
Porque muitas vezes a gente pensa o seguinte, que expulsar demônio é coisa de pentecostal e avivado. E não é. Não é. Um tradicional, ele vai ter os seus embates do jeito dele, mas eles vão lutar contra as trevas. E o pastor Vandeir, olha só que interessante, meus irmãos. Alguns anos atrás, quando eu fiz o meu seminário, aliás, algumas décadas atrás, né? Eu me formei em 93. O doutor Paulo contou uma experiência de um aluno de psicologia que, enquanto ele estava na classe, ele viu o professor ficando possesso e ali teve exorcismo no meio da aula da faculdade de psicologia. E o professor Paulo, que foi um dos meus maiores treinadores em teologia, contou essa experiência, eu nunca mais me esqueci. E falei, que coisa fantástica. Um irmão fazendo psicologia, vê o professor ficando possesso e ali expulsa o demônio. Olha que coisa. Para minha alegria, enquanto eu fui agora, né, isso daqui foi quando eu comecei a fazer o curso, né, lá no fazer o meu mestrado, o professor como se diz? Professor, esqueci o nome dele, é Valdeir, ele estava lá dando aula para nós, e para minha alegria, meus irmãos, para minha alegria, num dado momento, eu descubro que ele é o professor que o doutor Paulo tinha citado há quase 25 anos atrás. E ele começa a contar a experiência dele. Ele era esse aluno que foi fazer psicologia. Enquanto ele fazia psicologia, ele viu o professor ficando possesso e ali teve exorcismo na classe. Foi um rebu na faculdade. Imaginem, irmãos. Foi um rebu. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Há uma batalha espiritual que a gente muitas vezes só não enxerga mais porque os nossos olhos não foram abertos para a dinâmica da espiritualidade. Mas esse professor, por exemplo, que estava ali lecionando, aconteceu o seguinte, o aluno, na época ele era um cristão piedoso, estudante de psicologia, estava ele e estava um amigo dele do lado, e ele viu o professor começando a falar certas coisas, e de repente ele começou a ver vultos, e aquele vulto literalmente entrou dentro do professor. E enquanto entrou dentro do professor, aquele professor começou a falar coisas do passado, coisas assim bem complexas, e ele falou para o amigo, eu estou vendo um demônio. Aí o amigo falava, para, Vandeir, estou vendo um demônio, para, Vandeir. E aí ele começou a usar de autoridade, a classe parou, a aula parou, ele foi chamado depois para a reitoria, e depois ele praticou ali todo o princípio dele espirituoso, libertando aquelas vidas. E depois daquilo é natural que aquele irmão foi muito valorizado, né, na faculdade, foi respeitado, porque num primeiro momento, imagina, separar a classe de aula, porque está tendo uma possessão demoníaca numa aula de psicologia numa universidade, isso é lunático, né? Mas depois de feito ali o exorcismo e tudo, ele passou a ser muito respeitado. Logo depois disso, ele foi se preparar para o ministério, e hoje, onde ele está sendo usado? No Vale do Amanhecer, que é um lugar místico, um lugar de batalha espiritual. Agora eu te pergunto, é só lá no Vale do Amanhecer? Ou você acha que na nossa casa não tem guerra espiritual, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os ministros dentro da igreja? Estão entendendo, meus irmãos? Então, por que eu fiz questão de pegar esse material aqui, estou dando esse testemunho do professor Vandeir? Eu poderia aqui contar inúmeros testemunhos, irmãos, sobre essa questão da batalha espiritual. Contei essa experiência recente, que eu, graças a Deus, pude sentar com essa ovelhinha sábado, porque foi recente. Mas vocês não imaginam, foram 3 semanas de oração para resolver uma demanda. Por quê? Porque ao mesmo tempo que essa irmã não está pronta para o trabalho na igreja, e olha, só para vocês terem uma ideia, o frigir dos ovos,
Eu falei para essa irmã, irmã, pelo visto você se reconciliou com Jesus, né? Ela disse, sim, pastor. Eu falei, por que você não me procurou para a gente orar junto? Ela disse assim, mas precisava, pastor? Eu falei, sim e não. No teu caso, sim. Porque a irmã já teve várias vezes que foi para o mundo, voltou para a igreja. Foi para o mundo, voltou para a igreja. Ou seja, ela não é um caso comum. É um caso, vamos dizer assim, que tem reincidência. E quando ela descamba, descamba muito. Então, eu falei para ela, no seu caso seria bom, né, filha? Em virtude de tudo que a gente já fez e já passou. Segundo lugar, eu falei para ela, filha, eu não tenho nem como te pôr em disciplina, porque você não está trabalhando em nada, mas olha, fique bem claro aqui, que o que você está fazendo e vivendo, você está comprometendo a sua salvação. Mesmo você tendo voltado para a igreja, a maneira em que você está vivendo fora da igreja é totalmente dando mau testemunho. E se você vier trabalhar na igreja, em algum departamento, e aí onde entra o próximo passo que eu tenho tomado com as pessoas que fizeram vista grossa, porque deixar ela entrar no ministério é capa babilônica, meus irmãos. É capa babilônica. Lembra de Acã? Lembra de Acã? Que foi lutar, o exército de Josué foi lutar contra a cidade de Ai. Não tinha aquele soldado que era Acã, que guardou capa babilônica e ouro? Lembram? Debaixo da sua tenda? Meus irmãos, é capa babilônica. Fazer a obra de Deus dessa perspectiva é derrota. Então, se ela está vivendo em derrota, ela traz sentença sobre ela. No momento em que tem pessoas que conhecem a vida dela e que deixam ela entrar no ministério, é capa babilônica no ministério. E se eu faço vista grossa, porque é politicamente correto, é capa babilônica na igreja. Ou seja, a sentença que está sobre ela vai sobre o grupo, que agora vai sobre a igreja e vem sobre mim. E como pastor do lugar, Deus vai cobrar de mim. Então, eu louvo a Deus, porque eu até, inclusive, cheguei para essa irmã e falei assim, eu notei que a irmã está ceando já algumas vezes, né, irmã? Ela disse, sim, pastor. Eu falei, então, eu vou te dar uma sugestão. Enquanto você não mudar de vida, nem sei. Nem sei. Porque você continua fazendo as coisas do mundo dentro da igreja. Irmãos, é muito sério isso daqui. Vocês entendem, irmãos? Eu estou dando um testemunho bem simples com um obreiro, mostrando que a obra de Deus, quando ela é feita relaxadamente, é guerra espiritual, é a capa babilônica, e como se a gente está trazendo sentença para a gente, para a nossa comunidade, como que a gente vai ser sal e luz com impacto? Estão entendendo? Graças a Deus, depois de tanta oração, essa irmã caiu em si, chamei algumas pessoas já próximas a ela, chamei ali, dei uma dura, os irmãos compreenderam, falta eu falar só com mais uma única pessoa para resolver tudo. Mas já está, eu diria, 95% resolvido. Por que eu estou falando isso, irmãos? Imagine o pastor Vandeir ir lutar contra esses homens místicos carregados de demônios na força do braço dele. Vocês acham que ele não ia apanhar? Lembram dos 7 filhos de Cefa? Que chegam e expulsam um demônio dizendo, saia em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Lembram disso? Lá em Atos. O que aconteceu com eles? Apanharam e saíram nus pela janela. Então, meu irmão, é batalha espiritual. Se a gente não abrir os olhos para isso, e aqui fica uma ressalva para a gente concluir essa parte e para a gente ir agora para o livro. Irmãos, até mesmo nas questões de política na igreja. É guerra espiritual, irmãos. A gente tem que saber citar as coisas. Ou fazer, ou quando citar, saber citar corretamente. Porque muitas vezes, em nome de algo correto, a gente está abrindo precedentes. A gente sabe que tem partidos e tem determinadas ideologias que são anticristãs. São antinação, são favoráveis às outras coisas. A gente tem que saber como conduzir isso na igreja, porque senão a gente, em nome de fazer até mesmo o correto dentro da igreja, a gente se envereda para batalha espiritual, irmãos. E se a gente não estiver cheio do Espírito Santo,
A gente vai perder os embates dentro de casa e fora. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando, viu, com práticas. Estou comentando assim para abrir o jogo, porque a gente vive uma batalha espiritual o tempo todo e muitas vezes a gente está sendo massageado por colegas, por pastores, e quando a gente vai ver, a gente está perdendo os embates espirituais. Então, fazer uma obra de evangelismo é algo que começa de joelhos, coração, com jejum, com vigilância, com consagração. E se para o evangelismo é assim, muito mais para fazer uma obra missionária. Para dar uma aula numa escola bíblica é batalha espiritual. Para conduzir um lar, um pequeno grupo, é batalha espiritual. Para fazer uma mensagem é batalha espiritual, meus irmãos. Então, que a gente possa ficar bem atento sobre essas questões. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Joia? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Esse trabalho que o senhor mostrou, ele é de alguns anos atrás, né? Ele ainda continua hoje? Então, eu não tive mais o contato com o pastor, mas eu creio que sim, ou ele, ou pelo menos a Convenção Batista Brasileira continua lá, né? Fazendo esse trabalho. Tem uma igreja lá, né? A gente viu nas fotos. Isso, mas olha que interessante, só tem uma igreja, né? Mas ninguém conseguiu acesso lá. Então, você vê, ali não importa se é a Igreja Batista Brasileira ou se é a Assembleia de Deus. A gente tem que fortalecer esse trabalho. É que nem na Cracolândia, irmãos. Se Deus estiver usando uma igreja pentecostal, vamos fortalecer esse trabalho. Se é uma igreja histórica, vamos fortalecer. Perceba, irmãos, nós somos ministros do reino, não das nossas tribos, muito menos dos nossos guetos, tá bom? Joia, meus irmãos? Então agora vamos aqui para o livro. No livro Assim Está Escrito. Bom, como vocês sabem, esse livro ele é um livro que não temos mais editado, né? Então, nosso querido irmão Tomé está fazendo essa obra para nós. Eu compartilhei para vocês em PDF e a gente vai estar abrindo ele agora. Aliás, eu vou fechar esse bloco e vou abrir com ele. E agora a gente vai começar a trabalhar em cima do livro. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Irmãos, eu poderia gastar aqui 5 aulas falando sobre batalha espiritual, mas o assunto é missões. Eu quis colocar pelo menos uma aula para mostrar que não brinquem, meus irmãos, não brinquem. Lembra que eu comentei na primeira aula que Deus alinhou o meu coração, foi numa aula de missões? Lembra que eu disse que eu estava vivendo dias horríveis, começando a praticar pecados, que eu não praticava já há muito tempo, fui brincar com um pecadinho, fui só tocar. Meu dedo ficou preso, quando eu fui ver estava fraco, fazendo seminário, já entrando em crise. E aí, na aula da nossa querida irmã Elia Tonini, ela chamou o missionário Vilarindo Silva, que é pastor lá em Brasília, e ele começou a pregar, testemunhar e ler o texto de Josué 3:5. Ali foi quando Deus, de fato, ele pôde eu corrigi a rota, mas é claro, Deus corrigiu a minha rota. E ali, aquela aula foi a aula que eu falei, retomei a minha vida, pedi perdão a Deus de brincar com o pecado, brincar com o embaraço, e falei, não, a partir de hoje eu não quero mais, e graças a Deus, Deus me livrou daquilo que vagarosamente estava me seduzindo. E foi um misto de bobeira, de tolice, de carnalidade, e um misto de orgulho. Não, qual o problema? Tem gente que faz, tem filho de pastor também que faz, tem pastor que já enfiou o pé na jaca e está de pé. Por que eu também não posso? Sabe, foi um misto de orgulho, foi horrível, foi horrível. Então, irmãos, eu louvo a Deus porque Deus sempre está nos dando chance. Porque muitas vezes só o fato de não estar se consagrando já é uma área da nossa vida que a gente precisa corrigir a rota. Senão não tem sentido. Não tem sentido ser cristão, não tem sentido viver igreja, não tem sentido pregar o evangelho. Estou dizendo ser perfeito, mas fica aqui essa palavra sobre batalha espiritual, tá bom? Tudo bem? Beleza, meus irmãos?
Que Deus tenha misericórdia de todos nós, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? E como eu disse, fujam dessa besteirada. Guerra espiritual, batalha, ungir calçada, ungir casa, ungir carro, ungir cachorro, ungir o dedão do pé. Um dia chegou para mim um irmão lá, falou, pastor Rai, você está conhecendo agora a nova unção? Eu falei, não, qual é? O pastor tal, ele unge o dedão do pé direito. Porque quando você põe o seu pé direito, você abre os caminhos. Eu falei, oh meu Deus, é a unção da lagartixa, é a unção do leão, é uma bestarada toda, meus irmãos. E aqui, deixa eu até falar uma coisa, olha só, irmãos, eu não sou nada contra ungir com óleo o pastor, viu? É o pastor quem unge, tá? Agora, olha só que interessante, na Igreja Presbiteriana Brasileira, sabe o que eles fizeram? Eles se reuniram e disseram o seguinte, que nos cultos públicos, se não me falha a memória, eles não estão ungindo mais. Por quê? Porque eles não querem se comparar a essas igrejas que ficam fazendo da unção a troca da bênção. A unção o pastor faz quando? Quando ele vai visitar um enfermo. Ou quando tem uma pessoa muito enferma ali, que procura o pastor no final do culto, ele vai lá e unge a pessoa. Porque muitas pessoas não dão ouvido à palavra, mas querem ser ungidos e acham que sendo ungidos, os demônios já caíram por terra, sendo que estão todos presos a tanta crendice tola e fútil. Então, a igreja presbiteriana tomou essa decisão do quê? De não ungir mais nos cultos. Eu achei sábio, porque, irmão, avacalhou. Não estou dizendo que... Eu não lembro todos os detalhes agora. Eu vi um pronunciamento do Augusto Nicodemos. Não estou sendo contra, viu? Mas eu unjo na minha igreja. Mas eu faço uma unção assim, irmãos, no final do culto, quem quiser me procure. Porque as pessoas, muitas vezes, elas entram num frenesi. Um frenesi. Elas se tornam místicas. A gente não percebe, mas a gente acaba levando, muitas vezes, as pessoas se tornarem mais místicas. E eu estou dizendo isso, irmãos, de igrejas até abençoadas, igrejas queridas. Eu lembro que eu estava dando aula no seminário, numa denominação muito querida, e lá na denominação tinha 7 chaves da vitória. Então, eles tinham as células, em cada dia eles davam uma chave. E aí, quando a pessoa tinha 7 chaves, ele consolidava a sua vitória. Perceba, irmãos, pode parecer que é uma estratégia, mas acaba sendo uma estratégia, mas é perigoso, porque as pessoas atrelam a bênção àquelas chaves. A chave toma o lugar de Jesus. Hã? A chave toma o lugar de Jesus. Exatamente. Eu sei que Deus pode fazer um milagre que é uma exceção. Por exemplo, irmãos, Jesus curou cuspindo. Então, não é porque foi uma exceção que vira uma regra. Qual é a regra bíblica? Orar impondo as mãos. Até mesmo a unção, a gente pode colocar como uma exceção. São aos doentes, são aos enfermos, tá bom? Agora, olha só, irmãos, deixa eu contar esse daqui. Teve uma ovelhinha minha. Em certa ocasião, toda vez que eu ligava para ela, ela falava, pastor, ora. E eu, tá bom, oro. Aí um dia minha esposa, muito viva, falou assim, amor, ela deve estar colocando um copo d'água do lado dela enquanto você ora. Eu falei, não acredito, amor. É sério, amor. Ela deve colocar o copo d'água toda vez. Pergunta para ela. Naquela época, não era como hoje, não tínhamos, videochamada, tal, era celular ou telefone. Eu falei, não acredito, amor. Será que é? Aí eu perguntei, irmã, a irmã está fazendo alguma coisa assim? Ela falou, tô. Tá mesmo, irmã? Tô. E você não sabe o que eu faço? Eu falei, o quê? Eu ainda ponho a escada aqui do lado da caixa d'água e jogo esse copo d'água na caixa, para abençoar todo mundo em casa. Aí eu falei, filha, pelo amor de Deus, filha, para com isso. Simpatia de Jeová. Olha só, olha a estratégia dela. E detalhe, era uma anciã bem fortinha, bem gordinha, que escalava uma escada, subia, abria a caixa d'água, jogava, para todo mundo estar ungido em casa. E aí, minha esposa viva descobriu, eu cheguei para essa ovelhinha amada e falei, tá proibida, não vai fazer mais isso. Você vê, de uma coisa simples que ela ouviu, eu nem imaginava. Tá bom? Depois que eu fechar o bloco, eu conto para vocês quem foi. Tá bom? Não vou falar o nome dela aqui, não. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, então, vamos fechar aqui.